Olá, Bernardo, muito bem-vindo ao nosso podcast, diretamente aqui da ABF, da Expo ABF aqui 2026. E tudo bem com você? Tudo ótimo, muito prazer, Lidiane, primeira vez que eu vejo você pessoalmente. Sim. Eu sei que agora você é nova, está liderando a questão do marketing da lavateria. E é uma satisfação e um prazer enorme estar presente aqui na ABF e você me concedendo essa entrevista. Ai, que legal, imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, estou muito feliz aqui com o time da Lavateria, fazendo parte dessa grande rede, e você como um dos franqueados já há algum tempo, então gostaria de conhecer você um pouquinho melhor. A gente tem esse quadro que é o Além das Máquinas, justamente para a gente conhecer um pouquinho de trás da operação, de trás da franquia, a pessoa que está ali, que comanda, né? Então, queria conhecer um pouquinho de você, da sua parte um pouco mais pessoal, aí, da sua intimidade. Conta pra gente um pouquinho quem é o Bernardo. Então, vou começar a contar minha história desde lá atrás, mas só que vou acelerar o processo porque a história é longa. Legal. Eu tenho autismo, eu sou autista, né? Por mais que não pareça. Não mesmo. Que eu sou autista. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão que eu estava conversando agora há pouco com a Natália aqui, antes da gente iniciar esse podcast, sobre a questão da gente acreditar no nosso propósito, acreditar quem é. Porque se for depender das outras pessoas, a gente vai em lugar nenhum. A gente tem que confiar na gente e saber para onde a gente quer ir. Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Perfeito. A gente sabe, a gente que é responsável pela situação que a gente se encontra. E eu comecei essa questão do empreendedorismo desde quando eu tinha 11 anos de idade. Olha, comecei jovem. Bem jovem. Enquanto os meus coleguinhas de infância estavam pensando em brinquedo, em ser mimado pelos pais, eu já estava pensando em fazer dinheiro. Legal. Isso começou porque meus pais têm um sítio, né, e surgiu a oportunidade de eu começar a criar galinhas e vender. E eu, com uns 11 anos de idade, eu comecei a vender várias raças de galinhas e cheguei até mesmo ter um número de 100 aves no sítio. Isso aí quando eu já estava beirando os 12, 13 anos de idade. Então eu tinha uma produção muito alta de galinhas lá, de filhotes dela, que nascia mais ou menos a cada 7 dias, 200 filhotes. E eu vendia, comecei a distribuir para 3 pet shops, né? Isso aí com 13 anos de idade. E só que aí o empreendedorismo meu, ele só foi crescendo e eu fui aprendendo com os erros e os acertos eu fui aprimorando, né, com o passar do tempo. E quando eu descobri a lavateria, que na verdade eu tinha conhecido outras redes de lavanderia. Legal. Sorte minha que eu escolhi lavateria. Que bom. O que aconteceu? Eu estava pesquisando alguma coisa, né, que eu sou do ramo da aviação também, estava querendo alguma coisa que me desse uma renda. Perfeito. Porque eu tinha uma empresa e essa empresa, infelizmente, que era uma empresa de eventos, e eu também já mexia com aviação, e teve a pandemia. Então eu tive que recomeçar. E aí eu pensei no segmento de lavanderias, né, de autosserviço. E eu fui pesquisando por várias franquias. Quando eu estava fazendo uma viagem com a minha família lá em Itacaré, Bahia, eu conheci a lavateria, ela estava na pré-inauguração lá. Legal. E aí eu conversei com o franqueado de lá, o Sérgio. E ele me apresentou a lavateria e tudo mais. Falei, gostei muito da rede, gostei muito da questão da máquina, da lavagem, do cheiro que fica na sopa. Falei, essa a rede que eu vou escolher. Pouco tempo depois, já entrei em contato com o Henrique, que é o responsável de venda da lavateria. Sim. E eu já no mesmo ano, fechei. E eu lembro que eu fui no shopping lá, escolher o ponto da minha loja no dia 30 de dezembro de 2022. 22, já tava em pandemia, né? Finalizando, né? Finalizando a pandemia. E aí comecei as obras e tudo mais e tal, e inaugurei em junho de 2023. Dia 7 de junho, ou seja, agora há pouco. Fez 3 anos. Fez 3 anos. 3 anos.
E quando eu montei lá, essa questão que eu queria falar sobre voltar a essa questão de autismo, essa questão que eu estava conversando antes, Sim. o que acontece. Quando eu comecei, eu não acreditei que meu negócio ia prosperar do jeito que ele prosperou. Quando eu comecei com meus pais foram muito insistentes porque eles não acreditavam no potencial do negócio. Que ele falou, Bernardo, começa com calma, vai com 3 conjuntos. Eu falei com eles, não, eu vou fazer o negócio dar certo, eu vou iniciar com 4 conjuntos. Legal. Até mesmo a conversa que eu tinha com o shopping, falei, não, o faturamento não vai passar dos 20 mil, vai ser mais nessa faixa e tudo Sim. mais. Aí tá. Ainda bem que eu comecei com 4 conjuntos. Olha Ainda só, bem. já começou com sucesso. Ainda não. Mas os 4 conjuntos já atendia o movimento. Eu comecei fazendo mais ou menos 600 ciclos mês, porque eu sou um cara que quando eu decido o negócio eu vou até o fim. Legal, eu vou até o fim. E eu comecei com a lavanderia, com 4 conjuntos, e eu estava fazendo essa média de 600 ciclos. Só que aí, mês a mês, foi subindo gradativamente o número de ciclos. E em poucos meses depois, eu acredito que foi 6 meses depois, eu já estava fazendo mais de 1000 ciclos. Nossa. Todo mês. Olha. E aí começou a ter a necessidade de eu colocar um 5º conjunto. Olha aí. Porque a minha loja está faturando. Esses 20 mil que eu achava que eu não ia passar, eu já estava faturando 25, 28 mil. Olha só. E aí eu falei, não, tá na hora de botar o 5º conjunto para poder atender a demanda e continuar satisfazendo os meus clientes cada vez mais. E a loja comportava mais um conjunto ali de Eu tive que fazer adaptação. Ah, teve que fazer adaptação. Aí foi um trabalho, obra e tudo mais, mas eu fui aprendendo e eu mesmo também, eu tive que contratar gente, mas eu fui amadurecendo essa parte de obra que também não era no meu ramo. Legal. Por mais que eu tinha algumas noções, eu não mexia com isso. Sim. Só que aí eu falei, fiz esses conjuntos. Agora eu acredito que tá bom. Não estava bom. Porque passou um ano depois, a minha loja explodiu. Então começou a fazer muitos ciclos. Eu comecei a fazer, bater 50 mil de faturamento. Caramba! 45, 50 mil de faturamento. Uma loja de 5 conjuntos. E o pau Olha quebrava. só. Tava até uma coisa que não me insalubra para os meus clientes, porque era muita gente, era um desgaste estressante. Sim. E como eu penso que uma lavanderia de autosserviço tem que ser a extensão da casa dos nossos clientes, você tem que criar um ambiente mais confortável para eles. Perfeito. Essa loja fica que nós não falamos, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Via Shopping. No Via Shopping, legal. E é um shopping que tem um tamanho excelente, assim, de movimento e de tudo mais. Então, merecia uma demanda, um local um pouco maior, né, ali. Exatamente. Show. E em 2024 foi isso, quando eu coloquei o 5º conjunto. Só que aí surgiu uma ótima oportunidade para mim. Em 2025, eu acredito que você não deve saber qual que é a minha unidade. Não sei. Estamos aqui com surpresa, porque para mim pouquinho tempo, né, de casa. Então estou aqui junto com vocês conhecendo a história do Bernardo. E em 2025 surgiu uma excelente oportunidade de eu adquirir uma unidade que não estava dando certo. Legal. Tinha um espaço atrás da minha loja que estava ociosa, que o shopping estava colocando pressão para eu pegar essa parte. E a minha loja estava tendo demanda para isso. Legal. Então eu peguei, juntei minha unidade e a minha unidade agora ela tem 8 conjuntos de máquina. Que legal. E olha que interessante, o próprio shopping entendeu a necessidade do aumento da sua unidade. Foi. Então é isso que às vezes acontece, né? Lojas dentro do shopping, o shopping ele também visa esse lucro, claro que trazendo movimento para dentro do shopping e aonde ele abre as oportunidades para o lojista, né? Lá Com dentro. certeza. Que legal. E aí eu fiquei satisfeito, peguei o ponto, ampliei, deixei uma loja muito mais espaçosa. Eu acho que virou referência para toda a rede, né? Porque é uma loja muito grande, bonita. Ela tem 60 metros quadrados. Nossa! Né? O padrão da rede é 30. Sim. O meu é o dobro do tamanho, com quase o triplo de máquinas, com 3 mesas de separação, acho que tem 11 poltronas, bem confortáveis. Legal. Enfim, desde um shopping. Então foi uma loja bem bacana. E hoje, né, por exemplo, hoje é dia 24, eu já fiz 2.600 ciclos.
Puxa vida. Então é um negócio que é o seguinte, que eu gostaria de passar para todo mundo. Sim. Tudo dá certo nessa vida. Depende de você. Vai ter obstáculos? Vai ter. Eu, por exemplo, tenho um grande obstáculo hoje em relação ao shopping. O shopping ele foi vendido no final do ano passado. Toda a administração mudou do shopping. Certo. Então, tendo que refazer novos relacionamentos. E teve uma coisa também que para mim foi muito ruim. Que o que acontece? Eu tinha o benefício do estacionamento, pagava um valor fixo para o shopping, e aí, infelizmente, esse benefício ele acabou. Eu estou tendo que agora pagar um valor muito mais alto para poder ter liberação do estacionamento, e o meu ticket do cliente é baixo. Entendi. Então, no caso, você tinha uma negociação, um acordo com o shopping, que os seus clientes, no período que ele estava utilizando a sua loja, eles não precisavam pagar o estacionamento. Exatamente, mas só que mudou isso daí. Tentei negociar e deu certo? Não, mas vou ficar chorando? Com certeza. Não, cair pra dentro. A nossa vida, ela tá sempre cheia de obstáculos. A questão é de como a gente vai se comportar diante deles. Pode ser que no começo você tenha uma irritação, uma frustração, mas você tem que pensar, ver o que pode ser feito e tentar enxergar na luz no final do túnel a melhor decisão que você possa tomar. Sem dúvida. E não ficar reclamando, porque reclamar nunca resolve o problema. Sem dúvida. Com certeza o Bernardo de 11 anos ia olhar para você hoje com muito orgulho, né, de tudo isso, de toda essa história e principalmente assim, de você saber lidar com essas situações. Talvez o Bernardo lá de 11 anos, de tudo que você vivenciou, né, com esse empreendedorismo todo, é o que fez você ter essa veia realmente de lidar com essas ações e esses problemas. Que legal. Sim, muito isso aí. feliz. É uma história de vida, né? Sim. É isso, e aí o nosso objetivo aqui é justamente esse, é conhecer de fato o que está por trás dos nossos franqueados, dos nossos parceiros, que tem cada uma a sua história, a sua particularidade e que pode servir de exemplo para todo mundo, e é o que você falou. Poxa, às vezes a gente vai ter problemas, não adianta. Nós como marca, como a franquia Lavateria, também enfrentamos todos os dias desafios. Mas eu acho que é esse o olhar, é essa ideia de enfrentar um dia de cada vez, um problema de cada vez. E indo crescendo aos poucos, que assim a gente vai longe. Que legal. E, Bernardo, conta um pouquinho sobre, você trouxe aí pra gente sobre a questão dos ciclos, né, que hoje você já está fechando o mês, ainda falta aí uma semaninha, mas com 2.000 e poucos ciclos, isso é muito legal, é um número muito bacana. E de ideias, assim, ideias para quem está assistindo, né? De ações que você tem feito na sua unidade, que você acredita que funcionam. É claro que cada região do Brasil é uma, mas talvez assim, com aquele olhar de marqueteiro, de empreendedor mesmo, você fala, poxa, eu faço uma ação, faço isso na minha rede social e que tem funcionado. Ações, existem diversos tipos de ações, mas o principal é fazer o básico bem feito. Esse para mim é o principal. É você ter uma loja limpa, as máquinas limpas, porque a gente vende limpeza. Sim. Não adianta a gente querer vender limpeza e entregar uma máquina suja, um ambiente sujo, porque o nosso cliente vai ficar dentro da loja durante uma hora, ele vai observar as coisas e ele vai começar a sentir nojo de lavar e por consequência ele não volta e você perde faturamento. Esse primeiro ponto. Outro ponto também, parte técnica. O pessoal que me conhece aqui sabe perfeitamente que eu sou um cara muito da parte técnica também. Sim. Eu gosto de trabalhar com a prevenção. A correção é muito mais cara. Eu faço manutenção preventiva, já fiz manutenção preventiva de vários franqueados da rede da Lavateria também. Então isso é importante, você estar com as máquinas em dia, com as dosadoras aferidas, com o Celastic em dia. Porque não adianta você vender uma lavagem para o cara e você entregar uma dosagem errada de produto. Que não vai lavar direito, a roupa não vai ficar cheirosa, não vai ficar bem lavada. Então o básico para mim tem que ser o bem feito. Passando disso, tendo o básico bem feito, aí você tem que ter bons relacionamentos. Você tem que conhecer o pessoal que está à sua volta. Você tem que conhecer o seu vizinho.
você tem que conversar com o pessoal que mora próximo de você. Você tem que ter um bom tratamento. Por mais que é de autosserviço, é autosserviço do cliente colocando a roupa da máquina. O resto é importante ter um contato. Porque o que acontece? A gente vive, depois também da pandemia, as pessoas estão mais carentes. Com certeza. As pessoas precisam de uma atenção maior. Então, se você quer fidelizar o cliente, você precisa olhar para ele e dar uma atenção maior para ele. Por mais que o ticket é baixo, você tem que pensar na questão da recorrência. Exato. E isso vai muito de encontro com o que você falou, de quando você estava de férias com a família e você utilizou uma loja lá em Itacaré, né? Que foi onde você teve o primeiro contato. Ali é onde a gente tem essa diferença, talvez, de uma loja que você se sente acolhido, um ambiente agradável, é o que fica, é o que ficou na memória, né? Então, poxa, você pode ter alguém ali do seu lado que pode ser um parceiro seu de negócio, pode ser um futuro franqueado também. Então, realmente pensar nisso, né? Pensar no cliente que está chegando ali, né? Exatamente. E sempre tentar promover boas experiências pro cara, porque valor, ele é importante, mas eu acho que a experiência sobressai. Tem gente que vai ter mais amor ao bolso e tá tudo bem. Sim. Tem gente que vai ter mais amor à qualidade da lavagem, ao tratamento, enfim, a várias coisas. Isso ajuda a fidelizar e ajuda a manter o cliente lá com você. Perfeito. Porque lavanderia de autosserviço existem diversas. Existem diversas. Eu mesmo pesquisei várias outras. Eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu fui em várias lavanderias antes de escolher a marca Lavateria. Pode até citar o nome aqui? Pode. Qualquer coisa a gente coloca um pim. Pim. Então deixa para depois. Mas eu fui em várias outras e eu me senti muito mais acolhido pela Lavateria. Sim, que A legal. questão do atendimento pessoal, né? A Natália, extremamente humana, o Leandro, o Henrique que me atendeu, o Joviane, várias outras pessoas, o pessoal que foi entrando depois, né, que eu fui vendo, muito simpático, muito humanos, e isso aí acaba querendo não fidelizando, tanto que eu sou a ponte para novos investidores da marca Lavateria também. Sem sombra de dúvida, da importância de toda a rede, porque vocês estão lá na ponta, é você que está lidando diretamente com o cliente, é o cliente final, na verdade, né? Então faz toda a diferença a gente ter essa rede aí muito bem construída, né? Perfeito. E forte. Com certeza. Que legal. Cara, muito legal essa história. Que bacana, olha aí, ó. Olha, a gente tem com quase 20 minutos. Não sei, tem mais da minha parte, eu tô super satisfeita. Eu acho que é isso. Eu também acho. E, poxa, que prazer real conhecer você um pouquinho melhor. Agora eu já tô curiosa pra ir lá em Belo Horizonte pra conhecer a loja. Eu acho que a Natália não sabia disso, não. Então, olha aí. Vamos deixar pra ela assistir depois, ela vai ficar surpresa. Será que ela vai assistir? Mas, claro que vai. Ó, mas você sabe, antes, agora, vamos deixar rolando, mas é mais a conversa mesmo. E quando o Leandro me apresentou esse projeto do Além das Máquinas, a ideia era justamente essa. Era conhecer essas particularidades de cada pessoa e entender ali um pouquinho, igual você contando que desde os 11 anos já tem essa veia empreendedora, tanto que isso faz diferença na vida toda, né? Então a gente começa a olhar a pessoa com outros olhos, né? O empresário. Que legal. Perfeito, então. Muito obrigada, viu? Prazer todo meu, satisfação. Satisfação. Isso aí, satisfação. Ai, que legal. Muito